E aí, tudo bem? Há um tempo eu fiz um vídeo, esse vídeo aqui, falando que Jesus teria vergonha dos cristãos de hoje em dia. Eu não retiro nada do que eu disse, mas isso gerou um pano pra manga. Depois eu também fiz um outro vídeo dizendo que Jesus nem era tudo isso, mas isso era uma ironia. Se você não assistiu ainda esse vídeo, você ainda tá nervosinho. Teve gente me exigindo, você viu, Matheus? Gente me exigindo, mude o título, porque você não pode usar Jesus para fazer clickbait. E eu tenho certeza que Jesus não tá nem aí para isso. Mas, enfim, teve um monte de gente querendo justificar Jesus assinando embaixo de violência. Jesus sendo a favor da violência quando ele mesmo se entregou para a tortura em nome da gentileza, em nome da paz, em nome do amor, em nome do não assassínio, né, de ahimsa. E não à toa, além dessas pessoas completamente equivocadas em suas exegeses torpes acerca do evangelho, não à toa a gente também está diante de um governo assassino que, tomara Deus, vai ter seus dias contados até o fim desse ano. E esse governante mentecapto, decrépito, disse que Jesus só nunca teve uma arma porque na época dele não vendia. E eu fiquei pensando em Jesus assim, morram romanos! E aí, por causa disso, porque eu tenho enorme devoção e respeito a Jesus, sim. Agora se o pessoal que achou que eu tava falando mal do cara devem estar assim... "Bah!" Eu vou comentar os ensinamentos específicos nos quais ele fala sobre conflito, sobre violência, e a gente vai entender isso à luz das vias iógicas, tá bom? Parou! Antes desse vídeo continuar, preciso te pedir uma ajuda muito importante. Se você está assistindo esse vídeo no futuro, então esse aviso já não vale mais, mas se você está interessado em fazer esse trabalho crescer, e esse trabalho continuar, e esse trabalho faz sentido para você, a gente precisa de ajuda. O Instituto Revolução de Si precisa fazer algumas reformas agora. E tem uma série de coisas, inclusive para melhorar esse canal que você está assistindo aqui os vídeos toda semana, de graça e tudo mais. Não é uma cobrança, é um pedido de coração, assim. A gente precisa melhorar o áudio, a gente precisa fazer algumas reformas aqui no prédio. E aí a gente resolveu rifar essa imagem linda que a gente tem de alguns anos já de Shakyamuni Buda. É uma fonte também de água, sentado nessa base de lótus. Aqui escorre água, ela não tá ligada agora para não fazer barulho, mas ela escorre água daqui, ela é de resina, parece madeira, né? Super bonita. E a gente tá rifando essa imagem para poder fazer as reformas aqui, colocar o ar-condicionado no estúdio, melhorar a qualidade do som, eventualmente comprar outros equipamentos. Então, se você acredita nessa nossa causa, se você acredita nesse trabalho e puder generosamente contribuir com a gente agradece demais. Se você está assistindo esse vídeo no futuro, tem outras formas de ajudar com esse trabalho, e uma delas, inclusive, é mandando esse vídeo para os seus amigos e espalhando esse conteúdo. Se você estiver interessado em adquirir uma rifa para concorrer a essa bela imagem de Shakyamuni Buda, clica aqui na descrição do vídeo e a gente agradece demais. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você ainda não quis me matar, se inscreva no canal, clica no sininho. Se você está com raiva de mim, se inscreve do mesmo jeito. Me acompanha para me criticando. Escreve aí, você é um otário. Ou coloque um comentário construtivo pra gente debater, tá bem? Tá bem. Até porque esse vídeo, por exemplo, é fruto de eu querer esclarecer certos aspectos. Antes da gente passar para o tema em si, eu gostaria de indicar uma leitura, duas para vocês, na verdade. Esse aqui, para mim, é a melhor obra para comentar e casar os conceitos do cristianismo com o yoga, que é The Second Coming of Christ, ou A Segunda Vinda de Cristo. Agora já tem todo ele em português pela editora da Self-Realization Fellowship. Quase que eu falei Revolution, mas essa daí é a minha empresa, inclusive, não a Self-Realization. Então tem essa The Second Coming of Christ. Eu tô falando em inglês não é porque eu sou babaca, não. É porque quando eu li não tinha em português, e aí eu li esse treco inteiro com esse nome. Tem a versão curta dele, tá? Que não tem o comentário inteiro, os evangelhos, mas tem a versão curta, que é esse aqui, a Yoga de Jesus. É uma versão sintetizada desse comentário maior, eu acho bem legal. E o outro, que eu acho que seria legal vocês lerem, é o Sermão da Montanha segundo o Vedanta, que é um livro da Ordem Ramakrishna, que é bem legal também. Tem uma terceira bibliografia que eu posso indicar, que é A Ciência Sagrada, de Swami Shri Yukteswar Giri, mas eu vou te dizer que é muito difícil, assim. Se você não manja de Sankhya, se você não manja de Yoga,
Se você não tem uma noção do que é filosofia indiana, é bem difícil você ler essa obra que parece, quando você olha, fácil de ler, porque ela é desse tamanhozinho, né, Matheus? Você olha e fala assim, é um livro fininho, do Guru Yogananda, vou ler. E aí você... Bleh! Então, assim, é um livro complicado, em que ele intersecciona os conceitos do Sankhya, principalmente do Sankhya, com as revelações, ou os conteúdos do livro das revelações, o Apocalipse, tá bom? Antes, porém, quero recomendar mais uma bibliografia. Duas, aliás. Essa série aqui, As Máscaras de Deus, sobretudo esse Mitologia Ocidental, e este O Poder do Mito. Joseph Campbell era católico e é um dos maiores mitólogos do nosso tempo. Quero recomendar também que você leia o que você puder do Homem e seus Símbolos, do Jung, e todos os livros sobre simbologia do Jung, porque o Jung também era cristão. E eles têm condição e propriedade de falar como intelectuais e como místicos, que aquilo que o Idris Shah fala como mestre Sufi é verdade, que quando você literaliza o ensinamento espiritual, você mata o ensinamento espiritual. Considere o seguinte, a Bíblia é uma reunião de textos feitas não por pessoas ultra inspiradas pelo Espírito Santo a partir de uma revelação. Não, não. A Bíblia é um conjunto de textos escrito na Idade dos Metais a partir dos relatos diretos, dos relatos orais dos apóstolos de Jesus. Veja, esses apóstolos conviveram mesmo com o mestre e lembram de boa parte do que eles viveram com o mestre. Só que eles contaram para os seus discípulos, por sua vez. Esses caras foram escrever a história de Jesus na terceira geração. Então, quer dizer, tinha Jesus, tinha os apóstolos, esses discípulos, os discípulos dos discípulos é que escreveram a maior parte dos textos. Tirando o Evangelho de João e o Apocalipse, que o próprio João Evangelista escreveu na ilha de Patmos, segundo o que conta. Esses textos são alguns dentre vários outros textos. Então, esses textos fazem parte de um conjunto de vários textos que todos os apóstolos que conviveram com Jesus e outras pessoas que também conviveram com Jesus escreveram sobre a cataclísmica vinda dele para a Terra. Não no sentido ruim, mas é que assim, foi uma hecatombe. Um cara desse passar pelo mundo causou um alvoroço danado ali na Galileia e que se alastrou pelo planeta todo. O que acontece? E o pastor Caio Fábio fala muito bem sobre isso, e minha querida amiga Laia Dúlios fala muito bem sobre isso. Ele como um pastor, ela como alguém que estuda com muito afinco e muito amor a gnose, que é a mística cristã. Esses textos, escritos por homens muito pouco cultos, na Idade dos Metais, foram selecionados a partir do Concílio de Nicéia, que foi uma reunião de bispos, quando o cristianismo já havia sido tornado religião instituída. Ele foi cooptado pelo Império Romano como um meio de controlar aquela multidão de cristãos, porque boa parte dos povos dominados pelo Império Romano havia se tornado cristã, e aí Constantino, o Grande, que foi chamado de o Grande por causa disso, achou que seria um belo negócio converter como religião do Estado o cristianismo, e aí, a mando dele, os bispos, no Concílio de Nicéia, selecionaram daquele monte de textos de vários apóstolos aqueles que eles achavam que caberia como um cânone, que não havia contradição, que para eles justificava a mensagem. Claro que esses textos têm um valor espiritual, um valor moral, um valor ético muito grande. Mas eles são uma seleção, eles são uma coletânea. A Bíblia também é, tá? O Velho Testamento, eu quero dizer, o Pentateuco e tal. Mas isso é discussão para teólogos e para historiadores e arqueólogos. Meu ponto aqui é, como yogi, como místico, eu não literalizo o ensinamento de um mestre. E agora nós vamos olhar para 3 passagens, que são aquelas que vocês querem usar para dizer que Jesus não veio trazer paz, que ele não era um mestre de ahimsa, que ele veio para passar cudir para abalar quando o meu amor passar. Vamos lá. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o filho e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aquele que acha a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Então, nessa primeira passagem, primeiro vamos entender as camadas desse texto. A primeira camada diz respeito à vida externa. Quando a gente descobre um caminho espiritual, quando a gente descobre algo que dá sentido à nossa vida, isso gera conflito, porque aqueles nossos amigos, aqueles nossos familiares, aquelas pessoas que
faziam parte da nossa convivência com tanta naturalidade, de repente elas não fazem mais. E você começar a se transformar gera conflito onde você passa, porque inevitavelmente você vai começar a mostrar para essas pessoas que essa transformação é possível e necessária, e isso gera conflito. A outra explicação dada por Yogananda na segunda vinda de Cristo é, este conflito é, Jesus não veio prometer benesses terrenas. O reino dele não é deste mundo. Ele está falando, olha, não espera que me seguir, como querem crer as pessoas que acreditam na doutrina da prosperidade, que acham que vão para a igreja louvar Jesus para ficar rico. Não esperem que me seguir traga benesses no mundo. Eu não vim trazer para vocês uma vida farta, longeva e maravilhosa. Eu vim trazer para vocês uma via de expiação, de provação. Por isso que ele diz, aquele que não carrega a sua cruz, não me segue, não é digno de mim. Quer dizer, assume teu próprio karma, assume teus atos, torna-se senhor da tua vida. Porque, olha, é uma vida que dói, demora e dá trabalho. Essa é a senda. É aquele que acha a sua vida perder lá, ou seja, aquele que estabelece no mundo material, nas conquistas materiais, na vida concreta, o sentido da sua vida, ele vai perder essa vida, porque ela é impermanente. Aquele que encontra a sua vida aqui, aquele que encontra sentido na sua vida nas materialidades impermanentes, vai perdê-la. Agora, aquele que perde a sua vida, ou seja, aquele que se entrega completamente, aquele que executa abhyasa e vairagya, disciplina e entrega, rendição, desapego, este encontra a vida eterna, este encontra um sentido para além de si. Um outro significado sobre essa coisa toda do conflito entre pai e mãe, entre nora e sogra, entre genro, etc, e tal, filhos e tudo mais, são sobre as faculdades internas. Isso é o que um yogi dirá. Que quando você se entregar ao ensinamento, fatalmente as tuas faculdades internas, tua memória, tua mente, tua consciência, elas todas vão brigar, teu ego vai ficar em convulsão, teu falso eu vai ficar em convulsão para te tirar do eixo, para que você desista da busca. É a mesma imagem mitológica da Bhagavad Gita, na qual Arjuna, que representa o herói, o buscador espiritual, está guerreando contra a sua família, contra aquelas instâncias que outrora eram regentes das suas ações. Tudo aquilo que em você estava tão acostumado como hábito a cultivar, todas aquelas formas de cognição que você tinha como certas e perfeitas e prontas, você vai começar a entrar em conflito com elas em vias de perder essa vida de outrora, em vias de renascer. Esses são os significados simbólicos dessa passagem para as vias do yoga. E se você não acredita nisso, respira fundo e segue em frente. Próxima passagem, com voz de eco, está no Evangelho de São Lucas. Lucas, capítulo 22, versículo 36. Então lhes disse, agora, porém, o que tem bolsa tome-a, como também o alforje, e o que não tem dinheiro, venda sua capa e compre espada. Qual é o significado disso? Espada significa, nas vias espirituais, discernimento. Significa capacidade de se defender, capacidade de viveka e vairagya, desapego e discernimento, lucidez, capacidade de ter escrutínio, que a gente chama de tarka. Quer dizer, ele está exortando a todos nós que tome aquilo que você tem de bom, aquilo que você acumulou de conhecimento, então pega a tua bolsa, tome, também teu alforje, então se prepara para a jornada. Pega todas as boas coisas que você tem e dá o teu jeito. O que ele quer dizer? Aquele que não tem dinheiro, vende sua capa. Ou seja, dispa-se da sua cobertura, exponha-se ao conhecimento, exponha a sua ignorância para desenvolver a espada do discernimento verdadeiro. Ah, Guilherme, é muita forçação de barra você dizer que espada é discernimento. Ah, é? Então dá uma olhada em Joseph Campbell e ele vai dizer que sempre essa espada, que é o símbolo daquilo que divide, que separa, é símbolo em todas as culturas, principalmente as ocidentais, de discernimento, de separar o bem do mal. E por que eu não acho que seja literal essa passagem? Porque nenhum discípulo de Jesus, depois que ele morreu, saiu comprando espada e fazendo guerra por aí. Você já ouviu falar disso, Mateus? Não. Então Pedro reuniu exércitos e tomou toda a Macedônia, tal qual Alexandre o Grande fez séculos antes. Então João, o evangelista, falou para a Mãe Santíssima, segura a onda aí, Maria, que eu já volto, que eu vou agora conquistar a Pérsia inteira. Yeah! Não há precedente para isso. Todos os discípulos de Jesus foram martirizados, nenhum deles pegou em armas. Essa é a evidência clara de que aqueles... Veja, quem melhor segue o ensinamento de um mestre são aqueles que estão mais próximos dele, as primeiras gerações de discípulos. Os primeiros cristãos não pegavam em armas. Eles aceitavam o martírio para não incorrer em violência. Então, assim, o fato
do exemplo de vida dos apóstolos demonstra que Jesus não veio para violência, ele não era pró-violência e ele não compraria um revólver se ele tivesse vivo hoje. Última passagem. É uma daquelas que é uma outra versão de uma passagem que já está nos outros textos, que é uma passagem do Evangelho de Tomé, um evangelho apócrifo, e que é um dos mais místicos, inclusive, e que diz assim: talvez as pessoas julguem que vim para impor paz ao mundo. Não sabem que vim para impor conflito sobre a terra, fogo, espada e guerra. Pois haverá 5 em uma casa, haverá 3 contra 2, 2 contra 3, pai contra filho, filho contra pai, e permanecerão sozinhos. Mesma coisa do primeiro ensinamento, olha lá. Por um lado, cumprir os ensinamentos espirituais de um mestre que diz para você ser gentil e bom causa alvoroço no mundo. Tem uma série que começou muito bem e aí a Netflix não teve coragem de continuar porque gerou uma convulsão no mundo islâmico, que é uma série que expõe a ideia, a possibilidade de Jesus ter voltado ao mundo. Aí ninguém sabe se ele é uma fraude ou se ele não é. Essa série aqui, ó. Eu não lembro agora dela, acho que é Messiah. É Messiah, né? Você assistiu? Sim. Matheus assistiu uma série, gente, vocês não têm ideia de como isso é raro, cara. Nossa! Bom, porque também no mundo islâmico Jesus é esperado que ele volte, né? Ele é um dos acontecimentos que vai servir de prelúdio para o fim dos tempos. E essa série Messiah mostra o alvoroço que causaria no mundo se Jesus chegasse aqui dizendo coisas radicais como: escuta, removam suas tropas de países estrangeiros e abram mão dos seus armamentos nucleares. Todo mundo fica tipo, o quê? Então, assim, o caminho que leva à paz é um tal de conflito, é um tal de alvoroço interno e externo. Então, gente, assim, toda vez que Jesus é evocado na pureza do ensinamento por alguém, então, toda vez que alguém revive, resgata o ensinamento dele de verdadeiro amor ao próximo, gentileza e tal, essa pessoa é absolutamente perseguida. Aconteceu com os primeiros apóstolos, aconteceu com todos os santos na história, aconteceu com os santos católicos. Padre Pio foi perseguido dentro da igreja. São Francisco foi perseguido dentro da igreja. Aconteceu com Martinho Lutero quando tentou resgatar o valor do cristianismo real. Aconteceu com todos os cristãos que tentaram resgatar o espírito cristão para o cristianismo. Você vê, esse povo todo da doutrina da prosperidade cai matando em cima do Caio Fábio porque ele diz o óbvio, que Jesus não é o Deus do dinheiro. Enfim. Mas também nessa passagem, já que este é o Evangelho de Tomé, o que eles estão querendo dizer é: uma vez que você comece o caminho espiritual, vai haver conflito, cara. Dói, demora e dá trabalho. Você vai começar isso aqui e despertar espiritual não é uma coisa doce, fofinha e agradável. Você vai ser virado do avesso. E essas coisas que, pois 5 haverá em uma casa, são as faculdades da consciência, são as faculdades da cognição. Aqui eles escolheram falar de 5. Eu poderia associar os Chittavrittis aos movimentos da consciência que Patanjali fala, né? Que são Panchataya, Klishta, Klishtaha, que nós temos 5 movimentos, 5 processos cognitivos, que são bons e maus, ou aflitivos e não aflitivos, ou neutros, que são a nossa capacidade, né? Pramana, Viparya, Vikalpa, Nidra e Smriti. Então, ele está dizendo que a nossa mente é capaz de aprender, de cognizar, a nossa mente erra, a nossa mente abstrai, imagina, a nossa mente dorme com sono profundo e a nossa mente se lembra. E essas 5 coisas entram em conflito quando você entra no caminho espiritual, porque você está dissecando a tua cognição, você está abrindo, você está expondo as vísceras do seu eu interior em vias de entender a realidade profunda da sua própria consciência. Então, eu diria que o que Jesus disse naqueles tempos, em circunstância do que ele disse para aquelas pessoas, pouco importa para nós. Faz 2000 anos que isso passou. Aquelas pessoas já não estão mais vivas, o mundo já é outro, a nossa forma de existir já é outra. O que vale, então, se não for o valor simbólico desse texto? Porque se você quiser literalizar o texto, você tem que colocar texto e contexto na sopa. E aí você coloca o livro de Apocalipse e diz, bom, tudo que ele está falando é sobre a dominação do Império Romano. Não dá para você literalizar algumas coisas e simbolizar outras. O texto é inteiro simbólico. Ele é esse calendoscópio da consciência que promove inexoravelmente uma alquimia da alma, uma revelação do seu real que te liberta da tua ignorância, da tua raiva, dos seus ressentimentos, de tudo isso que nos torna inimigos uns dos outros. Esse conflito interno, esta guerra interna, usando a espada do discernimento é o que pode, quando você se transborda para fora, trazer paz ao mundo. Mas é um longo, árduo e dificílimo caminho. Até mais.
Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.